E o torcedor do Flamengo não tem um dia, ou melhor, um minuto de paz enquanto o Flamengo não resolver a situação do nosso atacante Bruno Henrique. Isso porque a presidenta do Palmeiras, Leila Pereira, insiste na contratação do nosso atacante Bruno Henrique e vem mantendo conversas diárias com o empresário do jogador. A gente vai falar sobre isso. Vou falar também sobre as palavras do técnico Dorival Júnior, que revelou problemas de jogadores do Flamengo e inclusive detonando a diretoria. O Flamengo sabia de tudo. Dorival Júnior também aponta irritação com declarações após saída do mais querido Brasil. Situação envolvendo América Mineiro, que cogita vender mando de campo para jogo contra o Flamengo pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Situação de Georgian de Arrascaeta. O Flamengo monitora a situação de Arrascaeta à distância. O meia está entregue à seleção do Uruguai. E o Flamengo aí vem mantendo uma atenção dobrada no nosso meia Georgian de Arrascaeta. Eu vou explicar aqui para vocês. Por se falar em seleção, o Flamengo prepara a logística para contar com Eric Pulgar antes do tempo. O Eric Pulgar está a serviço da seleção do Chile, mas tem tudo já para retornar no próximo domingo, dia 15. A gente vai trazer todos os detalhes e eu vou falar também sobre o técnico Tite, que está aí 100% regularizado e já pode fazer a sua estreia à frente do comando do mais querido do Brasil. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora. Então não perde nada, já cola comigo. Aproveita, se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixar teu like marotaço nesse vídeo e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. E eu já começo trazendo essa ótima notícia envolvendo o técnico Tite. Isso porque o Tite está 100% regularizado, toda a documentação do Tite está ok e o nome do treinador já apareceu aí no BID, né? Boletim Informativo Diário da CBF. O nome de Tite foi regularizado no BID, Boletim Informativo Diário da CBF, na tarde desta sexta-feira. Com a documentação ok, o novo treinador do Flamengo estará liberado para estrear na próxima quinta-feira, dia 19, em jogo contra o Cruzeiro, meus amigos. Está aí, o Tite já pode fazer a sua estreia com o mais querido do Brasil na próxima quinta-feira. E para a próxima quinta-feira, o Flamengo pode ter novidades em relação ao nosso meia Eric Pulgar. Isso porque o Flamengo vem preparando uma logística para ter Eric Pulgar o quanto antes. O Chile ontem, a seleção chilena venceu o Peru por 2-0. Inclusive o Eric Pulgar fez uma partidaça, né? Deixando aí os torcedores ainda à loucura com o Eric Pulgar. Nesta última quinta-feira, a seleção entrou em campo e venceu o Peru por 2-0. Eric Pulgar recebeu cartão amarelo e com isso está suspenso de jogo contra a Venezuela. E fora do próximo embate da seleção chilena nas eliminatórias, o Flamengo prepara a logística para contar com o volante nos treinos antes do tempo previsto. Eric Pulgar será desfalque no Chile no jogo contra a Venezuela na próxima terça-feira. Diante disso, o Flamengo se organiza nos bastidores para antecipar a volta do volante ao clube. A princípio, a expectativa é de que o atleta retorne ao Rio de Janeiro no domingo, dia 15, e se represente a rubro-negro na segunda-feira no CT do Ninho do Urubu. Informações que foram divulgadas inicialmente pelo GE, e Eric Pulgar tem tudo para jogar contra o Cruzeiro na próxima quinta-feira. Já em relação ao nosso meia Georgian de Arrascaeta, o Flamengo vem monitorando a situação do nosso meia Georgian de Arrascaeta. Lembrando que Arrascaeta não está 100% recuperado, gente. Arrascaeta está a serviço da seleção do Uruguai. O Flamengo, o departamento médico do Flamengo e da seleção uruguaia tem um bom convívio e com isso vem aí se comunicando a todo momento sobre a situação de Arrascaeta. De acordo com as informações de Arrascaeta tem a minutagem controlada pelo Flamengo e é monitorado mesmo a serviço da seleção celeste. Isso porque os departamentos médicos do clube e da seleção uruguaia
possuem uma boa relação. Vale lembrar que no empate do Uruguai com a Colômbia, Arrascaeta começou no banco e foi acionado nos 29 minutos finais da partida. Pelo Flamengo, depois de atuar 81 minutos na final da Copa do Brasil, o meia foi poupado contra o Bahia e jogou 27 minutos diante do Corinthians. Na sequência se apresentou a seleção. Então assim, o Flamengo vem monitorando a situação da Arrascaeta. O Flamengo quer ter o Arrascaeta 100% de volta. O Flamengo não quer perder o Arrascaeta para a reta final do Campeonato Brasileiro. Isso realmente seria muito ruim para o Flamengo. Muito ruim mesmo para o Flamengo perder o Arrascaeta. Por isso que o Flamengo vem aí tendo aí contato sempre com o departamento médico da seleção do Uruguai, que por outro lado possui uma boa relação com o departamento médico também da seleção do Uruguai e acompanhando a situação do nosso meia Georgian de Arrascaeta, beleza? Bom, agora vamos falar sobre a venda de mando de campo do América Mineiro, que pretende vender o mando de campo para o jogo contra o Flamengo. O América vive uma situação, gente, muito delicada no Brasileirão e tem pequenas chances de se salvar do rebaixamento. Desse modo, a equipe mineira cogita vender o mando de campo para o jogo contra o Flamengo pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, com o intuito de ganhar mais dinheiro com bilheteria no final da temporada. E segundo as informações da Rádio Itatiaia, o América Mineiro recebeu proposta de investidores para levar o duelo com o Flamengo para o estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia. No entanto, alguns dirigentes da equipe mineira não estão convencidas que esta é a melhor alternativa e as negociações continuam. O Flamengo, por outro lado, não vê como problema a troca de mando. Isso porque o mais querido também tem muitos torcedores em Uberlândia, local que pode ser o duelo com o América Mineiro. A partida está marcada para acontecer no dia 22 de novembro, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então, o América aí, uma situação muito delicada. Vamos ver o que deve acontecer nessa sequência, nessas negociações pela venda de mando de campo do América Mineiro, jogo que acontece contra o nosso Flamengo, beleza? Bom, vamos falar agora sobre as palavras do técnico Dorival Júnior, que quebrou o silêncio, falou sobre a situação, sobre irritação, né, com declarações após saída do Flamengo, falou também sobre problemas dos jogadores, inclusive, né, detonando a diretoria. O Flamengo sabia de tudo o que estava acontecendo com os jogadores. Olha só o que o técnico falou sobre em relação à reta final, quando o Flamengo realmente estava aí sentindo, né, caindo de produção, posso falar assim. E Dorival Júnior falou o seguinte: e de repente as pessoas falando que o melhor elenco sul-americano ganharia aquela competição com o pé nas costas. E um mês depois, coincidentemente, quando perdem as decisões do Mundial, as mesmas pessoas falavam que precisavam de reforços no Flamengo. Um time que tinha acabado de ser campeão da Copa do Brasil e alguns dias depois da Libertadores. Dorival Júnior continuou falando o seguinte: eu falei, é engraçado, até outro dia qualquer um faria esse time ganhar. E de repente, um mês depois, precisa de reforços. O melhor time da América precisava de reforços, então isso me chateou. Eu falei, poxa, é maldade ou é algum outro predicado? Porque não é possível as pessoas falarem uma coisa dessas. Disse aí o técnico Dorival Júnior. E ele falou também sobre os problemas dos jogadores. E o Flamengo, a diretoria do Flamengo sabia de tudo. Olha só o que ele falou. Eu vi muita gente falando que o Flamengo caiu de produção. Depois das conquistas, ninguém sabia que no jogo contra o Corinthians tinham 3 jogadores que não poderiam entrar em campo e entraram. Foram homens porque abraçaram o grupo e se sentiram abraçados pelo grupo. Se fosse dentro de uma normalidade, eles não entrariam em campo, disse Dorival Júnior e continuou falando o seguinte: o Vidal estava com a perna toda deformada e terminou o jogo correndo um sério risco. Ninguém sabe disso. Ele foi para uma operação no dia seguinte, tendo que rasgar a perna para fazer uma liberação. A perna dele estava toda infeccionada. O Thiago Maia estava com uma dor terrível no joelho. Pedro tinha tido um problema muito sério. Arrascaeta vinha de 2 meses e meio sem treinar e jogando, se entregando e se dedicando. E de repente diziam que a caída de produção
do melhor elenco sul-americano. O Flamengo sabia de tudo. Acho que todos nós sabíamos de tudo, disse Dorival Júnior. Aí Dorival Júnior realmente ficou receio aí com a situação envolvendo a sua saída, né? O Flamengo, de fato, caiu um pouco de produção. Isso aí todo mundo viu. Mas Dorival Júnior explicando, né, que todo mundo sabia o que estava acontecendo, principalmente a diretoria do Flamengo sabia o que estava acontecendo. Jogadores que não podiam entrar em campo foram jogar no sacrifício, sem poder entrar. O Vidal no dia seguinte passou por cirurgia. Então assim, é complicado. Agora vamos falar sobre a situação envolvendo o nosso atacante Bruno Henrique. Porque, como eu já mencionei no início do vídeo, o torcedor rubro-negro não tem um dia de paz. Ou melhor, um minuto de paz. E agora, mais uma vez, a Leila Pereira vem com tudo, não desiste, insiste na contratação de Bruno Henrique, inclusive vem mantendo conversas diárias com o empresário do jogador. Segundo as informações trazidas lá no portal Coluna do Flamengo, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, tem se esforçado para conseguir convencer Bruno Henrique a deixar o Flamengo e acertar com o time paulista. A dirigente da equipe alviverde, inclusive, mantém conversas diárias com o empresário do atleta. Apesar da insistência por parte da presidente do Palmeiras, a prioridade e o desejo de Bruno Henrique é de renovar o vínculo com o Flamengo. Desse modo, o jogador e representantes não responderam à proposta de Leila Pereira e também não abriram negociação com o clube paulista. Vale ressaltar que o contrato de Bruno Henrique com o Flamengo vai até dezembro de 2023, ou seja, até o próximo dia 31 de dezembro agora de 2023. O entrave da negociação se dá pela pedida dos representantes do jogador, que pede aumento de salário e mais 3 anos de vínculo. O Flamengo, por outro lado, oferece mais 2 temporadas. Já o Palmeiras encaminhou a proposta para Bruno Henrique por 2 milhões mensais e contrato de 3 anos, conforme a apuração do Coluna do Flamengo. Meus amigos, situação, enquanto não acabar, Flamengo bater o martelo, renovar o contrato de Bruno Henrique, vai continuar essa novela, esse imbróglio, interesse de outros clubes no nosso atacante Bruno Henrique. E é claro que a gente vai seguir focado com tudo. A gente vai torcer para dar tudo certo e o Bruno Henrique acerte sua renovação com o mais querido Brasil. Beleza? Mas fique à vontade, deixe aqui nos comentários a sua opinião. Deixe seu comentário, sua opinião é muito importante. Valeu? Vou ficando por aqui e daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso Mengão queridão. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia. Fiquem com Deus. Até a próxima. Saudações rubro-negras.